Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Aleluia. Linda passagem, né, irmãos? Glória a Deus. Um dos diálogos, irmãos, que eu considero um dos mais espetaculares da Bíblia Sagrada. Um diálogo, irmãos, que Jesus não demonstra apenas com palavra a infinidade do seu amor, mas Jesus demonstra com ação. Jesus estava na Judeia, como de costume, Jesus exercendo o seu ministério. Enquanto Jesus estava, irmãos, pregando, enquanto Jesus estava ministrando, os seus discípulos estavam batizando as pessoas que criam na pregação de Jesus, estavam batizando as pessoas que criam que ele era o Filho de Deus e que aquela era a hora oportuna em que o Senhor dizia: vem, em que o Senhor convidava, que dava oportunidade para que eles pudessem se arrepender e que eles tivessem também o direito da salvação. E Jesus ia pregando, os discípulos batizando. Surge um contratempo em que os fariseus debatiam a respeito da purificação, e Jesus logo às pressas sai da Judeia em direção à Galileia. E Jesus, irmãos, sendo ele judeu, ele diz: olha, é necessário passar por Samaria. Gostaria de dizer para os irmãos por que é que era necessário passar por Samaria. Quando a nação de Israel foi dividida após a morte de Salomão, 10 dinastias formaram o reino do norte, chamado Israel. 2 dinastias formavam o reino do sul, chamado Judá. O povo de Judá, a partir do momento em que a nação de Israel é invadida pelos assírios, e com a questão da miscigenação, com a questão da mistura, porque os assírios, quando eles dominavam, eles entendiam que era necessário o processo de aculturação para fazer a dominação de um povo. Era necessário o casamento de uma filha de Israel com um filho assírio, era necessário o casamento de uma filha assíria
com o filho de Israel. E esse processo, irmãos, de miscigenação tomou conta da nação de Israel. E o povo judeu, o povo de Judá, as tribos de Benjamim e de Judá não aceitavam esse processo. Eles diziam que os samaritanos eram povos impuros porque adoravam outros deuses e havia se esquecido do Deus benevolente, do Senhor poderoso, o Senhor forte, havia esquecido do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E eles não dialogavam, eles não conversavam, havia um preconceito. Eles acreditavam que não existia mais elo que os ligava, não existia mais um laço que poderia ligar a nação de Israel. Então eles não conversavam, eles cortavam volta de Samaria. Para os irmãos perceberem, eles preferiam fazer um trajeto totalmente inverso, totalmente longo, até que passar por Samaria. Quando eles tinham que ir para Galileia, eles passavam pela Transjordânia, davam uma volta imensa, mas não passavam por Samaria, com preconceito de ser assaltado, com preconceito de ter que cruzar com o irmão que havia se perdido, um irmão que agora para eles não mais adorava o Deus que o povo de Judá adorava. E eles não conversavam, não dialogavam. Mas Jesus entendia que era necessário passar por Samaria, porque era necessário salvar vidas, era necessário pessoas se arrependerem, era necessário as pessoas entenderem que era hora de adorar o Pai em espírito e em verdade, era necessário um batismo de consciência para que se arrependessem dos seus pecados e voltassem a sacrificar no altar do Senhor. E Jesus disse para os discípulos: nós vamos para Galileia e vamos passar por Samaria. Uau! Eu acho que os discípulos de Jesus não gostaram muito da ideia, né, irmãos? Tanto que eles foram direto comprar comida, e foram os 12. Foram os 12, não ficou nenhum. E quando Jesus chega, irmãos, cansado do trajeto, Jesus para na cidade de Sicar, junto a uma fonte, junto a um poço, cavado por Jacó. E ali Jesus espera aquela em que ele havia passado justamente por Samaria para dialogar com ela. E a Bíblia diz que na hora sexta, aquela mulher vai tirar a água. O povo judeu, eles tinham uma tradição de dividir o dia em 2 períodos. Das 6 da manhã às 6 da noite, era contada as horas. A hora 1, a hora 2, a hora 3, a hora 5ª, a hora 6ª, a hora 7ª. E das 18 até as 6 da manhã eram as vigílias, eram 3 vigílias. E a hora sexta representava mais ou menos o meio-dia. As mulheres tiravam água na fonte, tiravam água no poço, logo pela manhã para evitar o sol quente. Mas aquela mulher que era avessas à construção social daquele lugar, para evitar as chacotas, para evitar os falatórios, ela vai buscar água justamente ao meio-dia. E quando ela chega próximo da fonte, Jesus diz: mulher, eu tenho sede. Você pode me dar um pouco da sua água? Você pode me dar um pouco de água para que eu possa beber? A Bíblia diz que aquela mulher, ela olha para Jesus. Creio que ela olhou Jesus de cima e embaixo. E ela disse: como pode você, judeu, pedir água para mim que sou samaritana? E aqui, irmãos, eu destaco aquilo que o Senhor tem me chamado a atenção há alguns dias. Aquela mulher, ela passa a observar o lugar.
ela começa a fazer um julgamento do lugar e da situação. Quando ela faz o julgamento do lugar, ela deixa de perceber quem é que estava pedindo água para ela. Ela faz um pré-julgamento do lugar, da onde Jesus vinha. Ela julga o lugar e deixa de conhecer a Jesus. Quando nós perdemos tempo julgando o lugar, nos tornamos insensíveis para discernirmos a pessoa. Nós nos tornamos insensíveis para discernirmos o caráter da pessoa, o quanto de Deus ela carrega. Nós nos tornamos insensíveis para não percebermos o quanto de Cristo ela carrega nela, quanto as marcas de Jesus ela tem no seu corpo por amor ao Evangelho. E aquela mulher, ela tornou insensível porque ela julgou o lugar. E ela julgou o lugar de onde Jesus vinha. E ela disse: você é judeu, sou samaritano, vocês têm preconceito conosco que somos de Samaria, e você vem me pedir água? Já não basta as pessoas que dizem que eu sou mulher da vida e você ainda me pede de beber. Eu já venho ao meio-dia justamente para evitar esse tipo de comentário, e você, sendo judeu, vem pedir água para mim que sou de Samaria. Aquela mulher, ela se fecha dentro de uma redoma de vidro, a ponto de não perceber que dialogava com Jesus, a ponto de não perceber quem é que pedia água para ela. Ela: você não pode me pedir água. E Jesus disse para ela: mulher, se você conheceras o dom de Deus, se você conhecesse Deus, se você conhecesse o seu dom, que é o amor, e o amor cobre uma multidão de pecados, tu me pedirias. Ele está dizendo: eu sou. Tu me pedirias e eu te daria água viva. Se você conhecesse o Deus que você disse que adora no Monte Gerizim, você ia me pedir água, eu ia fazer brotar uma fonte de água viva dentro de você. Você jamais teria sede, mas teria sede e fome de justiça. Se tu me conhecesses. E ela diz: como é que pode você? Você nem corda você tem para tirar água. Ela cria uma cortina que separa ela de Jesus a partir do julgamento do lugar. E ela cria uma divisão. Ela não deixa que o diálogo de Jesus entrelace o coração dela e ela se renda a Ele. Se renda ao seu discurso, se renda ao seu diálogo. E ela diz: não tem como, o poço é fundo. Jesus: mulher, se você pedisse, ia jorrar, era uma fonte de água viva dentro de você. O dom de Deus é isso. Nosso problema, irmãos, é que nós julgamos o lugar e não conseguimos discernir as pessoas. Às vezes nós julgamos o lugar e não conseguimos discernir a nós mesmos. Não sabemos que somos homens e mulheres de Deus e não achamos nós dignos de estarmos aqui e dizermos: Pai, olha para mim, eu estou aqui. Nós chegamos a um lugar como esse, de adoração, e nós não conseguimos rasgar o nosso coração e descortinar o céu
porque ainda julgamos o lugar. E quando eu falo de lugar, eu não falo só desse espaço físico, mas quando eu digo lugar, é o lugar em que eu me encontro, é o lugar onde eu estou. E isso tem afastado as pessoas da igreja, porque nós mesmos colocamos um jugo sobre as nossas costas e achamos que não somos dignos, e isso nos faz, isso nos tira, isso nos deixa longe de aproximarmos-nos de Deus. E compreendermos a Jesus e de conhecer a Jesus, porque quando nós rompermos o lugar, nós vamos saber o quanto de Deus tem dentro da gente. E todas as vezes que nós entrarmos aqui, esse espaço será pequeno, porque aqui os adoradores do Senhor adorarão em espírito e em verdade, sem se importar com as circunstâncias, sem se importar com o lugar. Está na hora de nós pararmos de observar o lugar. Era Jesus. O que é isso? Aí Jesus volta para ela e fala: mulher, vai lá e chama o seu marido. Ela diz: olha, eu não tenho. Jesus disse: você disse bem, porque o que você está também não é seu. Esses 6 maridos que você tem não são seus. E ela, quem contou minha história para esse homem? Mas já a fofoca já chegou nele. Já chegou nele a fofoca. Povo linguarudo. E ela mais se distancia de Jesus porque ela ainda continua julgando o lugar. Ela, mas e aonde é que nós vamos adorar? Vocês lá não nos aceitam. Os nossos pais dizem que nós adoramos aqui no Monte Gerizim. E vocês dizem que é em Jerusalém. Onde nós vamos adorar? Aí Jesus mais uma vez volta para ela e diz: mulher, vós não sabeis nem o que adorais. Vocês não sabem nem a pessoa que vocês adoram. Mas vai chegar um tempo que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas importa que os que adoram ao Senhor o adorem em espírito e em verdade. Como é que nós vamos adorar em espírito e em verdade? Deixando de julgar o lugar, reconhecendo sim que somos pecadores, mas que a graça do Senhor, ela nos molda, ela supre, ela perdoa o pecado, e que Jesus Cristo sempre está de braços abertos para acolher o seu povo, a sua igreja. Ele vai sempre estar de braços abertos, irmãos. Quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele, ele olha, não deu. Jesus fala: cara, não diz uma palavra, mas diz: cara, eu te compreendo. Esse Jesus, irmãos. E ela sai daquele diálogo com Jesus, e ela vai para os samaritanos, e a Bíblia diz que ela diz: olha, encontrei um que eu acho que ele é profeta. O cara deve ser profeta. Está falando do Messias, está falando que vai vir. O cara falou da minha vida. E ela volta e traz alguns samaritanos com ela, e eles ouvem a Jesus e rompem com o lugar. E eles encerram o capítulo dizendo: verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Um dia Jesus chega para um certo homem e diz: Zaqueu, desce de cima dessa figueira, porque hoje me convém pousar na sua casa. Os líderes religiosos disseram: você não pode entrar. Sai fora daí, cara. Esse cara é pecador.
sai da casa desse homem. Mas lá dentro existia um homem que não julgou o lugar, mas reconheceu a Jesus, que Jesus traria salvação para sua casa. Ele conseguiu discernir Jesus. Ele conseguiu romper com o lugar. Enquanto os fariseus diziam não entra, quando os judeus diziam não entra, ele é publicano, ele é cobrador de imposto. Lá dentro Zaqueu esperava Jesus, porque sabia que Jesus traria salvação para ele e para sua família. Filipe chega para Natanael e diz: cara, vem ver Jesus de Nazaré. Natanael olha para Filipe e diz: eu? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele falou: cara, vem ver. Vem ver. Aí Jesus chega, olha para Natanael e diz: cara, eu te vi debaixo da figueira. Ó, quando você era desse tamanzinho. O cara cai chorando aos pés de Jesus. Jesus diz: quando eu disse que te vi debaixo da figueira, você acreditou, mas isso é o de menos. Conhecer o seu passado, isso é fichinha. Agora eu vou te revelar o seu futuro. Se você crê, coisas maiores do que essa verás, e verás o Filho de Deus, e verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus estava dizendo para Natanael? Cara, eu trouxe salvação para você, mas tem mais. Sabe a escada que os anjos estão subindo e descendo? Sou eu. Jesus revelava o plano que Deus já tinha de salvação para a humanidade, para Natanael. Ele dizia: eu vou vir, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus descortina o que estava para acontecer para Natanael. Ele consegue romper com o lugar. Jesus passando por Jericó. Só mais um exemplo, irmãos, e prometo que a gente para. Senão eu me empolgo. Irmãos, se nós vamos ficar aqui até mais tarde. Jesus vem entrando em Jericó, e Jesus vai passando, e havia um cego chamado Bartimeu. E ele escuta todo o movimento. E ele diz: rapaz, quem está passando aí? É o Zé Carlos do pátio? Não, Jesus de Nazaré. Diferentemente de Natanael, ele rompe com o lugar que ele está. Ele rompe com a circunstância. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele, com a sua deficiência visual, ele consegue romper com o tempo, com o espaço e com o lugar. E ele volta mais ou menos uns 700 anos. Quando Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele consegue romper o lugar. E ele não enxerga Jesus como nazareno, de uma cidade que ninguém dava nada por aquela cidade. Mas quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele reconhece o principado que estava sobre os ombros de Jesus. Ele reconhece que ele era rei dos reis, que ele era senhor dos senhores. Ele reconhece o seu sacerdócio real. E
ele entendia que ele era o Messias, o Filho de Deus, que viria e que traria salvação. Ele diz: Jesus, filho de Davi. As pessoas diziam: cala a boca, você está incomodando. Mas Jesus reconhece, Jesus para, e ele diz: alguém me discerniu do meio dessa multidão burra que seguia Jesus atrás de uma barganha, de um milagre qualquer. Ele reconhecia em Jesus a sua salvação, não só a cura das suas vistas, mas ele reconhecia que Jesus era o seu Salvador. Ele conseguiu romper. Jesus para, fala: chama ele, porque isso está me incomodando, está me deixando inquieto. E trazem ele. Jesus diz: olha, o que queres que eu te faça? Ele diz: eu só quero ver, mais nada, nem um tostão de prata, não quero nada, só quero ver. Jesus diz: cara, sua fé alcançou, cara. Você rompeu, você discerniu, você soube que o lugar não pode te parar, o lugar não pode nos parar, o ambiente não pode dizer que nós somos. O que define o que somos é o que Deus diz a respeito de quem somos, de como vamos ser, de quem Ele é nas nossas vidas. Está na hora de você romper esse lugar. Está na hora de você parar com essa mentira que o diabo te contou, dizendo que você não é nada. E você olha a circunstância e diz: eu não mereço. Quem disse? Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expus ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo diz: vós sois um corpo no qual Cristo é o cabeça. A cabeça não pode ir para essa esquina e o corpo ir para o outro. A cabeça tem que ir para esse lado, o corpo tem que caminhar para esse lado. Não existe Jesus Cristo, Ele já triunfou na cruz. Não existe nós acharmos que ainda somos pessoas miseráveis e desprezíveis. A Bíblia diz que todos nós pecamos, destituídos somos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz ainda que nós tínhamos uma cédula de dívida impagável. Mas Jesus na cruz pagou o preço por cada um de nós. Jesus pagou o preço por cada um de nós. Jesus pagou o preço por mim, por você. Agora rompa com o lugar. Pare de olhar para o lugar. Pare de olhar para a circunstância que você está vivendo. Dizer que você não é, você não pode, você é. Não é o que as pessoas dizem que você é, o que Deus diz ao seu respeito. Ele está te ensinando a romper com esse lugar que te aprisiona. Ele quer se revelar. Ele está te ensinando a discernir o Cristo, Filho de Deus. A partir do momento que discernimos a Cristo, irmãos, nós entendemos que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Que Cristo, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Chega de barganha. Chega de querer apenas dar um pouquinho de água, ou de receber um pouquinho de água. Está na hora de brotar em nós uma fonte de água
viva. E não teremos tempo para os nossos problemas, não teremos tempo para o julgamento das pessoas, não teremos tempo para aquilo que as pessoas pensam que somos. Nós teremos tempo para olhar para Cristo, nós teremos tempo para olhar para o céu e ver o que é que Deus está querendo da igreja dele nesses últimos dias. Coloque sobre os seus pés.